Bem-vindos ao Diálogo. Olha, o tema de hoje é daqueles que mexem com a gente, né? Uma questão filosófica antiga, mas que aparece bastante no material que a gente tem olhado. Dá para conciliar a ideia de livre-arbítrio com uma visão de mundo ateísta. Quer dizer, uma visão que geralmente se baseia no naturalismo, na ideia de que só existe um mundo natural, físico. A tensão é clara. De um lado, um universo que parece funcionar por leis de causa e efeito, tudo bem determinadinho. Do outro, a nossa sensação, quase impossível de negar, de que a gente escolhe, de que somos nós no comando. E essa discussão toda, ela brota justamente das diferentes formas como as fontes que a gente analisou tratam autonomia, crença, determinismo. Eu vou defender aqui a posição de que alguns conceitos, como o determinismo causal e o jeito meio involuntário como a gente forma nossas crenças, coisas que aparecem lá no material, eles criam sim obstáculos bem sérios para a ideia de livre-arbítrio como a gente costuma pensar. E eu vou por outro caminho. Vou argumentar que, mesmo dentro dessa visão naturalista, sabe, é possível sim defender uma forma importante de agência ou um livre-arbítrio que a gente poderia chamar de funcional. A minha linha vai ser que, olha, só porque a gente rejeita explicações sobrenaturais, isso não obriga a gente a jogar fora toda e qualquer ideia de liberdade que tenha significado prático. Vou tentar explorar as nuances, as diferentes formas de entender liberdade que o próprio material sugere. Então, a minha visão se alinha muito com o que alguns filósofos chamam, e o Ari Martins mesmo menciona isso no material de incompatibilismo rígido. A ideia básica é, se o universo funciona deterministicamente, né, se cada evento, incluindo nossos pensamentos, nossas decisões, é só o resultado inevitável do que veio antes, mais as leis da natureza, bom, aí a liberdade genuína, aquela capacidade de ter feito diferente naquele exato instante, ela simplesmente não cabe, não tem espaço. E junta isso com o que o Ari Martins também chama de involuntarismo doxástico, a ideia de que a gente não escolhe nossas crenças mais básicas. Elas meio que se instalam na gente, são moldadas por evidência, educação, experiência, até nossos vieses. Bom, se as crenças que estão na base dos nossos desejos e decisões não são, na raiz, escolhidas, como é que a gente pode dizer que as ações que vêm delas são livres? Parece uma corrente causal que vai puxando para trás, sabe? Até pontos onde a gente não tinha controle nenhum. O Francisco Chiumento, nas reflexões dele, chega a sugerir que essa noção toda de livre-arbítrio pode ser um erro do pensar humano, uma falha em entender como a nossa mente realmente funciona, talvez uma herança de visões antigas, dualistas, de mente separada do corpo, que o naturalismo justamente rejeita. Afinal, a gente é muito influenciado pelo ambiente, pela biologia. O Mário David também toca nisso quando fala de condicionamento. Entendo perfeitamente a força desse argumento da cadeia causal. Entendo mesmo. Mas ele me parece focar numa definição muito específica de liberdade, talvez até absoluta demais, né? A Caroline Beirão, por exemplo, ela traz uma visão mais pé no chão, mais pragmática. Ela fala de um livre-arbítrio prático. A capacidade de fazer o que a gente quer, de agir segundo nossas intenções e desejos, desde que não tenha uma coerção externa muito forte, claro, respeitando as leis, a física. E é interessante como ela compara isso com algumas visões religiosas, onde o livre-arbítrio vira quase um paradoxo. Ela até cita os exemplos do faraó lá no Êxodo, ou a situação de Judas, que parece que tem um destino traçado, mas ao mesmo tempo a pessoa é responsável pela escolha. Então talvez, olha que irônico, ao largar a ideia de um plano divino, de um destino teológico, a visão ateísta possa até abrir espaço para uma liberdade funcional, mais clara, mais consistente. E outra coisa, mesmo que a gente aceite o determinismo causal como hipótese de trabalho, será que isso elimina toda a forma de agência que a gente acha importante? A única liberdade que vale é essa capacidade quase mágica de começar uma ação do nada fora da cadeia causal? Ou será que a gente pode pensar numa liberdade compatível com o fato de sermos seres causados? Porque, a nossa experiência do dia a dia é de deliberar, pesar as opções, sentir que a gente está escolhendo. Como é que uma visão de mundo, que quer ser completa como o ateísmo naturalista, lida com essa experiência subjetiva tão forte? E com a base da responsabilidade moral, algo que o próprio Chiumento explora quando pensa a ética em termos de convivência. E sobre as crenças?
Ok, talvez a gente não escolha as primeiras iniciais, mas é a nossa capacidade de refletir, de criticar, de mudar nossas crenças usando razão, novas evidências, que é um pilar para muitos dos pensadores ali no material. Isso não é um ato de agência, uma agência intelectual. Mas eu não estou convencido que ela resolve o problema de fundo. Ela parece mais redefinir o livre-arbítrio para algo mais fácil de encaixar, mas talvez menos significativo do que a nossa intuição original sugere, sabe? Se cada escolha minha, cada pensamento, cada deliberação é o resultado necessário de como o meu cérebro estava antes, e isso veio de outros fatores que vieram da minha genética, do meu ambiente lá atrás, fatores sobre os quais eu não tive controle nenhum, zero. Exatamente onde que está a minha autoria genuína dessa escolha? O Ari Martins toca nesse ponto-chave. A decisão depende das crenças de fundo, que não foram escolhidas. E a sugestão do Kiyomichi de que talvez a nossa intuição sobre a mente esteja simplesmente errada reforça isso. A gente pode sentir que é livre, claro, mas essa sensação pode ser só uma história que o nosso cérebro conta pra gente depois que os neurônios já decidiram o que fazer. A liberdade prática da Beirão, de poder fazer o que se quer sem ninguém impedindo de fora, isso é importante para a vida social, eu concordo plenamente. Mas não responde à pergunta mais profunda. Por que eu quero o que eu quero? Se meus próprios desejos, meus valores são também produto dessa longa cadeia causal. Então a liberdade parece que fica só na hora de executar o desejo, não na origem dele. É uma liberdade meio de marionete, talvez, uma marionete bem complexa, mas ainda assim puxada por fios que ela não controla. Entendo essa sua busca pela liberdade originadora, vamos chamar assim. Mas talvez essa busca seja por algo que não exista, ou que talvez nem seja necessário para a gente ter uma vida com significado. Sim, a cadeia causal ela é inegável em algum nível, claro. Mas daí a pular para a conclusão de que somos meras marionetes, aí me parece um salto um pouco grande, que talvez desconsidere a complexidade do que acontece dentro do processo causal. A liberdade prática que a Beirão menciona, agir sem coerção externa, de acordo com os nossos valores refletidos, mesmo que esses valores tenham uma história causal, ainda me parece um tipo de liberdade muito importante. É a liberdade que a gente usa para fundamentar nossa responsabilidade legal, social. É a diferença entre agir porque alguém apontou uma arma para sua cabeça e agir por convicção própria. Talvez a liberdade que importa não seja quebrar a cadeia causal, mas sim a nossa capacidade, como sistemas complexos que somos, de processar informação, de antecipar consequências, de avaliar razões e agir com base nessa deliberação interna. Mesmo que a própria deliberação seja um processo neural determinado, ela representa um nível de controle, de autonomia, que um simples, um termostato não tem. A falta dessa liberdade absoluta, quase metafísica, de ser uma causa não causada, não deveria significar automaticamente que a gente não tem nenhuma forma de liberdade que importe. Não seria mais produtivo a gente focar nas capacidades que a gente tem, como a deliberação racional, o autocontrole e a capacidade de responder a razões, e chamar isso de liberdade relevante no nosso contexto humano, natural? Mas aí a gente volta para a questão das crenças, que o Ari Martins levantou. Se as nossas ações são guiadas por crenças e desejos, e a gente não controla como essas crenças e desejos se formam lá no início, como é que as ações podem ser livres num sentido mais profundo? Você falou da capacidade de revisar crenças. Eu concordo, a gente pode refletir, mas o próprio processo de reflexão, ele não seria também guiado por outras crenças, outros valores, outras disposições cognitivas que a gente também não escolheu? Por exemplo, o meu próprio compromisso com a lógica ou com a evidência empírica, que guia a minha reflexão. Isso não foi algo que eu escolhi do nada, né? Parece um sistema meio fechado, onde a reflexão trabalha em cima de um material não escolhido, usando ferramentas de pensamento que também não foram escolhidas na origem. Onde que está a ruptura nessa cadeia determinista que permitiria uma liberdade mais robusta? Olha, eu aceito que a gente não escolhe o ponto de partida. Nossas crenças, nossos valores iniciais, eles são meio que dados pela nossa história, nossa biologia. Mas eu discordo que isso prenda a gente num ciclo totalmente fechado, passivo. A capacidade humana para metacognição, quer dizer, pensar sobre o próprio pensamento, avaliar se as próprias crenças fazem sentido, buscar ativamente informação nova que pode desafiar o que a gente pensa, isso é fundamental aqui.
E algo que a gente vê valorizado, mesmo que implicitamente, por vários dos entrevistados que batem na tecla da razão, do ceticismo, da busca por conhecimento. Quando eu mudo de opinião sobre um assunto importante depois de ler, discutir, refletir criticamente, mesmo que esse processo todo tenha causas neurais por trás, ele representa um exercício de agência intelectual. Eu estou respondendo a razões, a argumentos, a evidências. Não é uma escolha aleatória do nada, mas também não é uma simples reação automática, tipo um reflexo. É um processo ativo de ajustar minhas ideias sobre o mundo. Essa capacidade de revisão, de autocorreção, guiada por normas de racionalidade que nós mesmos podemos aceitar e até melhorar, é o que permite a gente transcender, pelo menos em parte, nossas determinações iniciais. É uma forma de autodeterminação que me parece significativa, sim, mesmo que não seja absoluta. É o que diferencia uma pessoa racional de, sei lá, uma pedra rolando ladeira abaixo. Essa capacidade de responder a razões é um ponto forte do compatibilismo. Eu reconheço isso. Mas eu ainda fico me perguntando se ela captura toda a profundidade do que a gente entende por livre-arbítrio, principalmente quando a gente pensa nas conexões históricas disso. O conceito tradicional de livre-arbítrio, aquele que parece implicar uma escolha genuinamente aberta, sabe? Talvez ele esteja muito amarrado a ideias religiosas ou dualistas à noção de uma alma imaterial capaz de agir no mundo físico sem ser totalmente determinada por ele. Quando o Francisco Culiamento e a Caroline Beirão criticam as inconsistências do livre-arbítrio em contextos teológicos, tipo a questão da predestinação divina versus a responsabilidade humana, será que eles não estão indiretamente sugerindo que esse conceito forte de liberdade se encaixa mal numa visão de mundo estritamente naturalista, materialista? Talvez a posição mais coerente para o ateísmo, que rejeita o sobrenatural, seja justamente abandonar essa noção forte de livre-arbítrio. Admitir que somos seres complexos, sim, mas, no fundo, determinados. É verdade. O conceito de livre-arbítrio carrega uma bagagem histórica e religiosa pesada, não dá para negar. Mas eu acho que a gente pode separar as coisas. Rejeitar o livre-arbítrio da alma, com todos os problemas teológicos e metafísicos que ele traz, não significa que a gente tenha que jogar fora toda e qualquer noção de liberdade ou agência. Pelo contrário, como eu sugeria antes com a Beirão, talvez libertar o conceito dessas amarras sobrenaturais permita justamente a gente formular uma versão mais clara, mais funcional e naturalista. A questão pro teísmo naturalista não deveria ser será que a gente tem uma alma imaterial que desafia a causalidade, mas sim quais são as capacidades reais que nós, como organismos biológicos complexos, sociais, possuímos que nos dão algum tipo de controle sobre nossas ações e nossas vidas. Capacidades como, sei lá, planejamento a longo prazo, deliberação consciente, autocontrole diante de impulsos imediatos, aprender com os erros, responder de forma flexível a situações novas, tudo isso existe no mundo natural, a gente observa. Muitos filósofos compatibilistas argumentam que é justamente nesse conjunto de capacidades que mora uma liberdade significativa, compatível com as leis da natureza, como a gente entende. É um esforço para construir um conceito secular de agência, baseado nas nossas propriedades observáveis, sem precisar de fantasmas na máquina, sabe? Mesmo aceitando essa visão compatibilista que foca nessas capacidades, a gente ainda esbarra no desafio das implicações, né? Principalmente no campo da moralidade. Se lá no fundo nossas ações são resultado inevitável de uma longa cadeia de causas e efeitos que vai além do nosso controle último, como é que a gente fundamenta a responsabilidade moral no sentido forte? Aquele sentido que parece justificar não só consequências práticas, mas também sentimentos como culpa, ressentimento, orgulho, gratidão. Sentimentos que parecem pressupor que a pessoa poderia ter agido de outra forma. Todo o nosso sistema de justiça, nossas práticas morais, eles parecem carregados dessa pressuposição mais libertária. Em última instância, determinadas. O Kyomont, quando ele traça aqueles paralelos entre a moralidade humana e o comportamento social em outros animais, ele sugere uma base para a ética que talvez não dependa desse livre-arbítrio absoluto. Mesmo num mundo determinista, as ações continuam tendo consequências, boas ou ruins. A gente pode entender a responsabilidade não como dependente de uma origem mágica da escolha, mas sim em termos das capacidades da pessoa.
Uma pessoa é considerada responsável se ela tem a capacidade de entender as regras sociais, de prever as consequências dos seus atos, de controlar seus impulsos de acordo com razões, justamente as capacidades que a gente estava discutindo antes. Quando a gente pune alguém, não seria necessariamente porque a gente acredita que ela poderia ter magicamente escolhido diferente naquele instante, mas talvez porque as ações dela revelaram uma falha nessas capacidades, porque a gente quer sinalizar que aquele comportamento é inaceitável, para proteger a sociedade e, quem sabe, para tentar modificar o comportamento futuro daquela pessoa ou de outras, a tal da dissuasão. A moralidade pode ser vista como um sistema de normas e práticas que evoluiu para regular a convivência social, focando na causalidade, nas consequências e na capacidade de aprendizado e ajuste dos indivíduos, sem precisar invocar um livre-arbítrio que fure as leis da natureza. É uma reinterpretação da responsabilidade, talvez mais focada no futuro, modificar comportamentos, do que no passado, julgar uma escolha que talvez nem fosse possível ser diferente. Bom, para recapitular então a minha posição, eu reafirmo que uma análise consistente da perspectiva naturalista, sabe, levando a sério o determinismo causal e a natureza meio involuntária das nossas crenças e desejos mais básicos, pontos que foram levantados por pensadores como o Ari Martins e o Francisco Chiumento, lá no material, isso lança uma sombra bem considerável sobre a validade do conceito tradicional de livre-arbítrio. Essa noção intuitiva de que somos os autores finais das nossas escolhas, ela pode ser uma ilusão cognitiva persistente, um erro do pensar humano, como disse o Chiumento, ou, na melhor das hipóteses, algo incompatível com uma visão científica do mundo que não precisa de causas sobrenaturais. Por minha vez, embora eu reconheça, sim, a força dos argumentos contra uma liberdade libertária, aquela da causa não causada, eu mantenho que isso não fecha a questão. A experiência do dia a dia, da escolha deliberada, a nossa capacidade inegável de refletir, criticar e até alterar nossas crenças e comportamentos usando a razão, e a possibilidade de definir uma liberdade funcional, prática talvez, até mais clara sem as complicações teológicas como a Beirão sugere, tudo isso oferece um caminho para a gente sustentar um conceito significativo de agência. E essa agência seria compatível com uma visão ateísta e naturalista do mundo. A falta de um controle último, absoluto, sobre a origem de tudo, não precisa significar a ausência total de controle relevante sobre nossas próprias vidas e ações. A questão, como a gente viu, é profundamente complexa. As diversas perspectivas que a gente encontra no material, que vão desde a ênfase no determinismo, no condicionamento, até a valorização da experiência subjetiva e da agência prática, elas mostram que não tem resposta fácil, não tem consenso nesse debate. É um nó daqueles na filosofia da mente e na ética. Exatamente. E talvez o maior valor dessa exploração toda não seja nem encontrar uma resposta definitiva, mas sim apreciar a complexidade, as múltiplas camadas que existem para entender o que significa ser um agente no mundo. Pensar sobre determinismo, liberdade e responsabilidade continua sendo essencial para a gente articular qualquer visão de mundo que seja minimamente completa. E as reflexões que estão no material que a gente analisou oferecem um terreno muito rico para isso. Obrigado por se juntar ao diálogo.